Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Bolsistas de pós-graduação podem ter o tempo de estudo contado para a aposentadoria. É o que prevê um projeto de lei do senador Everton, do PDT do Maranhão, que é com quem a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, cumprimentar aqui todos os telespectadores do programa Argumentos. Senador, como é que funcionaria essa contribuição desses pós-graduandos? Em quais modalidades seria? Mestrado? Como é que é isso, senador? Olha, uma coisa que me incomoda muito, e eu tenho rodado não só no meu estado, mas aqui no país, e quando nós temos a oportunidade de visitar outros países também, é essa falta de interesse do Estado brasileiro para com os quadros e os profissionais que nós temos aqui, em valorizá-los. Você vai lá em Barcelona, tem assessores aqui de parlamentares que estão fazendo pós-doutorado lá, de 2 anos, e o governo já está interessado em contratar essas mãos de obras para não voltar mais para cá. Por quê? Porque se qualificaram, então eles aproveitam elas. Aqui você tem pesquisadores que, além de ganharem pouco, durante o seu processo de bolsa, ali no início da sua carreira, mas eles se dedicam exclusivamente para que possam conseguir produzir pesquisas, material, enfim, eles se dedicam para a questão do desenvolvimento do nosso país, eles não têm nenhum tipo de cobertura, nenhum tipo de proteção social e isso não acumula ao fim da sua carreira em nada o que eles ficaram dedicados durante aquele período. Você pega aí a média de 3 a 15 anos que um pesquisador se dedica. A universidade dá a bolsa a ele. O que esse projeto prevê? Você poder criar um mecanismo especial de contratação para que garanta os direitos trabalhistas e previdenciários desse pesquisador. E você não mantém o vínculo, mas você tem ali na conta desse trabalhador, desse pesquisador que é um trabalhador para o futuro, para que quando ele vá já no período da sua idade correta, depois de ter trabalhado, depois de ter contribuído, ele possa aproveitar também este momento para dar acumular a sua contribuição. A contribuição seria só dele, então? Apenas dele. Você cria mecanismos, nós temos hoje várias soluções, outros países também acabam incentivando seus pesquisadores e é uma maneira de você olhar para uma área tão importante, porque o Brasil, para você ter uma ideia, Carla, nós estamos no número 96 no mundo, no que trata de verdade ali a execução na ponta, né? Inovação. Nós somos a 5ª economia do mundo e temos aí perto do número 14 em produção científica. Então, assim, nós acabamos tendo muitos pesquisadores, pessoas que estão ajudando a escrever, a publicar, mas isso precisa dar um outro passo, isso precisa virar de verdade inovação. E como é que você pede esse incentivo se de verdade você não garante o futuro desses pesquisadores, desses trabalhadores? Então a ideia é a gente chamar de verdade um debate para começar a olhar também para um espaço importante que é o espaço da universidade, o espaço de quem ajuda a pensar o futuro desse país. Como o senhor citou aí no início desses pesquisadores que estão em Barcelona, há uma fuga, né, de mentes que vão para fora do Brasil, de pesquisadores brasileiros. Isso pode ajudar a retê-los aqui, senador? Eu acredito que não é que vá reter, mas você acaba dizendo que aqui você tem o seu espaço. E eles, a partir do momento que vão trocar experiências em outro país, isso é bom, até porque você acaba acumulando e no final você consegue trazer muita experiência. Mas nós precisamos ter mecanismos que dê segurança e concorrência justa. O que não podemos é um profissional estar lá, um estudante estar lá no exterior e o mercado lá dizer assim, olha, você pode ficar aqui que aqui eu te trato bem. E ele dizer, pô, eu quero voltar para minha casa, para o meu convívio social, mas eu não tenho oportunidade e o Estado brasileiro lá não me olha como uma peça fundamental para o desenvolvimento de lá. Então ele acaba cortando seus vínculos e fica aonde estão lhe dando a mão. Então a intenção é nós começarmos a pensar. Você veja só, Carla, um assunto puxa o outro. O Brasil, infelizmente, nós não temos uma política de premiar quem está acertando. Se você pegar a distribuição, por exemplo, de recursos para a educação, os municípios que cumprem suas metas e que se dão notas muito boas nas avaliações, eles no outro ano eles acabam perdendo recursos. Por quê? Porque você acaba fazendo uma política de ajudar justamente quem não dá conta do recado.
Esse tem que ser estimulado, tem que ser capacitado? Tem. Mas quem está fazendo o dever de casa, quem está acertando, precisa ser estimulado para você dizer que vale a pena acertar no Brasil. Não dá para você só fazer a política com quem não deu certo. Né? Quem não deu certo, você precisa estimular para dar. Mas quem deu, precisa ser mantido lá. Senador, na justificativa do seu projeto, o senhor disse que os cientistas eles não têm a proteção social, que falta legislação trabalhista e previdenciária. Na área trabalhista, de que forma a proposta ajuda esses cientistas? Você pega hoje hoje na base da Antártica, nós temos uma base brasileira lá, a base Comandante Ferraz, inclusive o Comandante Ferraz é ludovicense, né? Nossa São Luís Maranhão, e lá os pesquisadores ficam 6 meses acampados dentro da base Comandante Ferraz, fazendo pesquisa na Antártica, longe da sua família, longe de qualquer outro contato, e eles ficam lá. Esse trabalhador, que é um pesquisador, repito, ele é um trabalhador, ele não tem nenhum tipo de proteção trabalhista e muito menos previdenciária. Então, se amanhã ele viesse acidentar e por acaso ele ficar inválido, por exemplo, por um acidente ali no meio da sua pesquisa, ele infelizmente vai voltar para casa, só tinha sua bolsa e a família ali vai viver, né? Ele vai acabar vivendo de favores de apoio do restante da sua família. Esse trabalhador, esse pesquisador, ele não tem nenhum tipo de amparo concreto na legislação trabalhista para que ali ele pudesse ser amparado. A ideia, Carla, basicamente é você chamar essa atenção para um setor, repito, importante que precisa ser visto pelo Estado brasileiro, que é o setor da pesquisa, porque com ela nós podemos discutir inovação. Mestrado e doutorado, é isso? Mestrado e doutorado. Todos os pós-graduandos que vão estar aí nessa luta para aumentar o seu currículo, se qualificar mais, para melhorar inclusive o seu salário, melhorar suas condições, precisam, durante esse período que eles vão se dedicar, ter esse olhar e também essa atenção nossa do Estado brasileiro. Até porque hoje em dia determinados locais só contratam se você tiver um mestrado, um doutorado. Então esse tempo de qualificação é importante nessa novela. Ele é muito importante. Eu sempre disse isso. O ano passado foi um ano eleitoral e eu ficava muito angustiado quando eu não olhava as pessoas ou os candidatos falando dessa agenda emprego. Não dá para você enfrentar os difíceis dias que nós estamos vivendo se você não gerar emprego de verdade, se você não aquecer a economia. Agora mesmo, recente, nós aprovamos aqui numa comissão um projeto importante que vai ajudar, caso ele venha a ser sancionado, vai ajudar também nesse estímulo da política do primeiro emprego, desse jovem de 18 a 29 anos. É preciso você ir atrás de um jovem empreendedor, cuidar do pesquisador, qualificar o profissional como um todo, porque com o emprego você consegue de verdade pensar num Brasil melhor. Queria falar exatamente sobre esse projeto, ainda na linha de estimular o jovem, né? Um projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que cria um crédito para o jovem empreendedor. É importante pensar nessa parte da população, senador, dos jovens que estão empreendendo, que estão estudando? Pensar, se articular e incluí-los. A nossa juventude ela não pode mais ser vista e nem nós ouvirmos dizer, olha, o jovem é o futuro do amanhã. Ele é o presente. E o presente ele tem que estar conectado, tem que ter internet de qualidade na sua casa, ele tem que ter condições para poder trabalhar, ele tem que ter incentivo para se qualificar, para poder entrar no mercado de trabalho, estar preparado para o mundo do trabalho. A nossa ideia sempre foi você discutir, eu discuti muito ano passado, volto no período eleitoral, falando do primeiro emprego. É preciso o país como um todo discutir o primeiro emprego, dar oportunidade para um jovem. Como é que você vai cobrar de um jovem de 18 anos quando ele vai trabalhar? A primeira coisa que pergunta é se ele tem experiência. Como é que ele vai ter experiência se ele não tem, ainda não teve a primeira oportunidade? Ele tem que ter o primeiro emprego dele para ter a sua experiência acumulada ao longo da oportunidade que ele tiver. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos? Vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. E esse projeto, o primeiro que a gente estava falando, da pós-graduação, ele foi apresentado agora. Como é que o senhor pretende encaminhar ele? Como é que estão as negociações com os outros senadores, em termos de apoio? Carla, eu estou ainda conversando com os líderes, porque dependendo dos acordos, nós vamos conseguir encurtar aí algumas comissões. E como se passa por uma articulação interna dentro da casa, eu prefiro agora não falar quais são as comissões, até porque nós precisamos queimar algumas burocracias e etapas. E, então, vamos correr para fazer com que ele ande, que o mais importante é aprová-lo.
Tá certo, senador. Quero agradecer a sua presença aqui, já convidá-lo aí para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço. Tem muitos projetos legais na área da geração de emprego e renda em defesa do trabalhador e vocês podem acompanhar na minha rede social, senador Everton. Obrigada, senador. E eu agradeço a você que nos assistiu. Esse programa também pode ser assistido nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e pelo site da TV Senado, senado.leg.br/tv. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.